Oi, Aries, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença e participação neste encontro com o Tarô Mágico da Lu. Bora lá para o teu recado? Bora! Se concentra, respira fundo junto comigo e vamos! Eles me mostraram um martelo. Um martelo. Vamos entender o significado desse martelo ao longo aí do nosso encontro. E em primeiro lugar eu quero dizer, amo muito vocês, tá? Muito mesmo. Bora lá. É como se houvesse uma situação aí pegando fogo. Tem alguma dinâmica aí acontecendo na tua vida que envolve o elemento fogo, ou seja, está em processo de transmutação, de purificação, de transformação. Do jeito que essa situação está, ela não vai ficar por muito tempo não, porque o fogo tem ação rápida, né? E qual que é o objetivo aqui? Clarear algo que não está, né, não está do jeitinho que você deseja, que você almeja e que visualiza que pode alcançar. Aqui é como se, consciente ou inconscientemente falando, você já percebe que determinada história aí na tua vida, ela não está num ponto adequado. Por isso que ela está em movimento de fogo. É como se as peças estão sendo colocadas no devido lugar, por isso o martelo, né? O martelo a gente utiliza basicamente para pegar o prego e pregar, né? Arrumar alguma coisa, não é uma utilização do martelo, é o que eu vejo aqui. Pecinhas estão sendo colocadas nos devidos lugares dentro de uma dinâmica que envolve você e alguém. Nós temos uma dupla aqui. E essa dupla é como se ela não está ajustada na dinâmica, na relação. O elemento fogo, né? A gente pode falar de uma relação de paixão, de uma relação romântica, sim, mas não obrigatoriamente vamos ficar só nesse nível do romance, da vida amorosa, não. Quem achar, né, que deve encaixar essa dupla em outro tipo de área, né, familiar, a área das amizades, cabe, pelo menos por enquanto, cabe. Uma coisa eu tenho já aqui comigo, estamos falando de uma dupla que está transmutando a sua vivência, que está transmutando a relação que existe. Aqui ambos estão escondendo o jogo de alguma forma, não estão colocando, né, todas as cartas na mesa dentro dessa relação. Isso tem aqui. E está faltando como chave aqui para solucionar a história toda a confiança. É como se você não confia na pessoa ou na relação em si. E vice-versa, a pessoa aqui também não está com a confiança elevada, ou em você ou na relação. A gente pode estar falando, por exemplo, de um chefe no trabalho? Pode, cabe. É isso aí que vocês estão escutando, uma confusão, falha de comunicação. E o objetivo qual é? Colocar essa dupla em ordem. Certo, bebezinho? Vamos ver o fechamento aqui. O Sol. Nós temos a presença da Lua, do céu noturno, da Lua, das estrelas. Aqui é como se, como eu disse, tem gente aqui escondendo o jogo. Falha de comunicação, a pessoa fala e eu interpreto e de repente não foi bem isso que ela quis dizer. Não tem clareza. O objetivo aqui é trazer clareza. Ver o que realmente é. Você em relação à pessoa, a pessoa em relação a você e ambos em relação à dupla constituída aqui. O voto de confiança é confiar um no outro. E mais do que isso, o peso aqui é a dupla, confiar na dupla. É isso que eles estão mostrando, minha gente. Coloquem essa dupla no setor que vocês acharem que cabe melhor. Ó, 2 de copas.
para não ter dúvida, é de dupla mesmo que nós estamos falando. E veja, para a mentoria trazer este tema, né, diante de tantos assuntos que nós podemos conversar nos nossos encontros, e eles escolheram falar dessa dupla, é porque essa dupla é importante por natureza. Ela não deve ser interrompida, ela não deve ser quebrada, pelo menos por hora. A dupla em si tem um papel importante na vida de cada um aqui dos envolvidos. É isto. Arcano maior do carro. Já começamos com o arcano maior. O 4 de espadas. O ás de ouros. O 7 de espadas. O conflito aqui. Mal entendimento, hein? O rei de paus. E fechamos com o arcano maior da temperança. Vejam que interessante, nós abrimos, né, com um arcano maior e fechamos com um arcano maior. Tá muito objetivo. O complemento que o tarot trouxe é assim, ó, é trocar a impulsividade pela serenidade. As duas pessoas aqui são impulsivas ou estão agindo dentro dessa dupla em específico com impulsividade, muito de forma instintiva e buscando assim que a situação seja direcionada de acordo com a minha visão, com a minha verdade, com a minha crença. São duas pessoas aqui irredutíveis, pelo menos até o momento. Eu cravei que é isto e é isto que está posto e não pode ser mexido. Só que tem um outro alguém aqui envolvido que de repente enxerga, pensa e acredita de outra maneira. Não tem negociação aqui, né? O que eu vejo, o que eu sinto, o que eu penso vale ouro. Então o outro envolvido aqui tem que apostar nesse ouro. E não é bem assim, aqui está faltando flexibilidade. Porque da forma como essa dupla está conduzindo a relação, nessa falta de flexibilidade, lutando por verdades absolutas, cada qual a seu modo, está gerando o quê? Conflito. É como se um estivesse colocando o outro contra a parede, botando pressão de alguma forma, por impulso, por instinto, lutando por uma causa aqui individual, quando na verdade a causa é de dupla. É preciso, a gente abriu com o fogo que limpa, transmuta e purifica, aí a gente fechou com o anjo da purificação, a temperança. Vamos com calma aí, hein? Aqui o tarô vem pedindo, pelo menos para você, né, naquilo que você conseguir alcançar de serenidade e contar aqui até 10, 1 milhão, 100 milhões, conte. Não responda, não reaja, não contra-ataque de imediato. O diálogo aqui vai ser fundamental para colocar essa dupla no eixo e tem que ser um diálogo que, pelo menos de tua parte, né, exista o contar até 10. Exista o, peraí, deixa eu olhar um pouquinho melhor. O silêncio muitas vezes é uma excelente resposta, né não, minha gente? É isto. De minha parte aqui, eu encerro dizendo que, de fato, nem o tarô nem as cartas de abertura me direcionaram para um tipo específico de dupla, né? Então, eu não posso dizer que é uma dupla efetivamente romântica, mas que pode ser, sim. E para outros aqui, eu tenho a impressão, a minha percepção me diz que a gente está falando de ou um colega de equipe no trabalho, ou o próprio chefe, a chefe. É isto. E para uma minoria é alguém da família, um familiar. Ninguém diz que é fácil, né? As relações interpessoais, elas não são fáceis. E aqui é uma dupla que não é fácil. Não é uma dupla fácil, porque nós temos duas pessoas aqui de personalidade forte, gênio forte. É isso, minha gente. Vida romântica, vida amorosa. A energia da foice, hein? Ui, bebezinho, porque essa foice, essa carta é perigosa, minha gente.
que tá pegando aí na vida amorosa da egrégora de Áries? O que pega aqui? Vamos lá. Vamos entender essa foice aqui, minha gente. O Papa. O 6 de paus. E o 10 de ouros. Veja bem, hein? Um caso muito específico, direcionado talvez para uma única pessoa. Ó, tá rolando aí alguma conversa, algum assunto ou algum pensamento, desejo, ideia de separação de um casamento. Aqui a gente tem um casamento formalizado. E aí, né, a relação, o casamento em si não tá lá grandes coisas não, então tá rolando algo no sentido de separação. Essa separação não é para agora não, tá? Pelo menos neste momento a causa aqui não leva para esse resultado de separação de matrimônio não, pelo contrário, né? Ainda se mantém, pelo menos por um tempo, essa relação, porque ela não cumpriu ainda, né, uma etapa final, digamos assim, de história. Então, para alguém é isso. Agora, de um modo geral, o que eu vejo aqui? Eu vejo, aí sim, matrimônio. Eu vejo uma união sólida, formalizada, inclusive pelo ritual do casamento, aquela história de assinar papel, tudo bonitinho, preto no branco, como diz minha mãe. E é uma relação muito rica, muito próspera, muito abundante, que tem todos os elementos assim para a realização de sonhos das pessoas aqui envolvidas, mas isso não está acontecendo por um único motivo. Único motivo: falta de fé. A gente entra num campo muito subjetivo, muito complexo, muito profundo, mas que é segredo para praticamente tudo na nossa vida. Alguém aqui perdeu a fé. Alguém aqui não acredita mais que esse tipo de relação possa acontecer na sua vida, por qualquer que seja o motivo. O que é muito comum e a gente vê, inclusive, nos comentários. A idade, eu já estou com uma idade biologicamente falando muito avançada, talvez não dê mais tempo. Ou então assim, o mundão lá fora, ninguém quer nada sério, né? Então eu troco a fé num plano maior, eu troco a fé que eu tenho, todo mundo tem, no amor verdadeiro, nessa união aqui para valer, séria, sólida, consistente, abundante, porque eu me apego ao medo, eu me apego ao que eu considero difícil. Então aqui a foice, ela veio o quê? Para te dizer, corta aquilo que você hoje enxerga e que não é condizente com uma possibilidade criada por uma energia superior a nós. Aqui eu me uno para viver uma relação romântica, amorosa, vitoriosa, próspera, abundante. Vocês fecham com 10 de ouros, isso significa assim, o que eu tenho para oferecer supre e complementa a existência da outra pessoa e vice-versa. O que essa pessoa tem para fazer por mim, oferecer para mim, supre as minhas expectativas, as minhas necessidades na via romântica. Simples. Vamos ver qual é o símbolo que representa essa dupla aqui que a gente está falando. O pente. O pente fala de cuidar da beleza, da aparência, não é? A gente utiliza como um instrumento do nosso autocuidado físico em prol de uma beleza. É isso que nós temos aqui, uma relação bela. Claro que sim, ela vem com a ideia da vitória, do casal vitorioso, na regência central da mensagem. Aqui é o soldado vitorioso. Eu estou falando a respeito de duas pessoas muito maduras, tá? Que sim, podem até ter uma idade biológica mais avançada, ou mesmo que tenha uma idade biológica jovem, mas são almas antigas, né? Então já aprenderam como, veja bem, o que eu devo fazer,
né, para tornar a minha relação abundante, próspera, produtiva, feliz, leve, bonita, o pente. Então são almas ou até mesmo humanos encarnados, biologicamente falando, né, maduras o suficiente para materializar isto, mas há pouca fé nessa possibilidade a ser alcançada, é o que está atrapalhando, é preciso rever, tá certo? Gratidão, beijo, 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 Yaraí!